Todos, bom dia, muita paz. Na hora que o Rodolfo fazia a prece, eu me lembrei de uma frase dita por um prêmio Nobel de Literatura, Dr. Alex Carrel, que era médico também. E ele disse, um pouco antes de começar a Guerra Mundial, a Segunda Guerra, que o mundo chegou àquela situação por falta de prece. E ele dedica todo um artigo falando da prece. A importância da prece na vida nossa, como pessoas, e na vida também dos países, na vida do mundo. E esse é o tema da nossa palestra de hoje. Porque a gente pretende aqui, falando de um assunto assim tão debatido, tão conhecido, destacar alguns aspectos relacionados, sobretudo, com os efeitos da oração. Quando a minha esposa ainda não era espírita, ela estava com seus 28, 29 anos, o meu pai, numa conversa com ela, disse-lhe algo que ela jamais esqueceu. Mais ou menos assim: minha filha, nunca se esqueça na vida dos recursos espíritas, seja o que acontecer, qualquer que seja a dificuldade, lembre-se dos recursos espíritas. E explicou a ela, né, quais seriam esses recursos espíritas, uma coisa que todo mundo sabe. Né? Qualquer pessoa que frequenta uma casa espírita, se perguntado a ela quais são os recursos espíritas, ela dirá, né? O primeiro é a prece. Não é um recurso criado pelo Espiritismo. É um recurso que o Espiritismo utiliza, os espíritos utilizam. Kardec recomenda, os espíritos aconselham. A prece nas palavras de São Luís, o melhor recurso contra as obsessões. O melhor recurso para manter a paz dentro de um lar, a harmonia. Há pouco tempo, uma amiga nossa, Maria José Bergo, nos relatou um fato interessante. Ela estava aqui em Londrina, tocou o celular. Era um filho dela, o caçula, lá em Santa Catarina, desesperado. Ele estava tendo uma discussão com a noiva, né? Uma coisa chegou quase às vias de fato. Ele estava muito perturbado e ligou, pedindo ajuda. Ela aqui, ele em Joinville. A Zezé disse assim: olha, faz o seguinte, eu vou fazer uma prece. Procure fazer uma prece também aí, você com ela, né? Tente pelo menos. A Zezé fez a prece. Passada uma meia hora, o filho liga de novo. Fala: mãe, eu não sei o que aconteceu. O que a senhora fez? Eu fiz uma prece. E você? Nós também fizemos. Ao fazer a prece, diz ele, tudo acabou. A gente nem sabia por que estávamos discutindo. Então, a prece é isso. O outro recurso espírita, muito conhecido, são os passes. Aliás, se não houvesse os passes, vocês sabem, as casas espíritas ficariam vazias. Porque é realmente o recurso que mais atrai pessoas ao espiritismo. Divaldo disse certa vez, numa entrevista em Curitiba, que o movimento espírita lá fora, sobretudo na Europa, não é tão numeroso por causa disso. Em muitos países é proibido usar esse recurso, porque em alguns países, como a Inglaterra e na Itália, o magnetizador é um profissional com carteira assinada. Né? E se alguém usar esse recurso que eles usam, aí dá cadeia, né? Dá processo. Não havendo passe, vocês sabem, né? As nossas reuniões ficariam reduzidas, né, a um número bem pequeno, como se verifica nos grupos de estudo. Né? Sempre uma minoria que ainda participa dessa atividade. E o terceiro recurso, talvez o mais importante, porque ele inclui a prece, é o Evangelho no Lar, né? O chamado culto do Evangelho no Lar,
uma implicância de alguns autores acabou eliminando a palavra culto, porque o Espiritismo não tem culto, não tem ritual, então tiraram o culto. Mas, na verdade, é uma expressão utilizada por vários autores, inclusive por Emmanuel. O Evangelho no Lar é aquela reunião que se faz, geralmente, uma vez por semana, atendendo a um conselho de Allan Kardec. Foi Allan Kardec quem expressamente recomendou essa prática que nós conhecemos por esse nome. O Espiritismo dedica à prece vários textos, só para dar de refrescar a memória. No Livro dos Espíritos são 9 perguntas sequenciais. No Evangelho segundo o Espiritismo são 2 capítulos inteiros. E na Revista Espírita, vários estudos, entre eles esse, quando Allan Kardec responde a uma pergunta de uma pessoa do interior da França, que lhe indagou o seguinte: o Evangelho tinha acabado de ser lançado, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a pessoa diz: eu li o Evangelho. No Evangelho, recomenda-se a prece diária, a prece de manhã, a prece à noite, quando a pessoa vai se deitar. Mas que prece? Perguntava lá o leitor do livro, né? Porque ele não fala que prece. Kardec então respondeu. Primeiro na Revista Espírita, depois ele colocou no Evangelho também, numa próxima edição, dizendo que a prece diária é o Pai Nosso. E dedica ao Pai Nosso um longo estudo, né, explicando direitinho cada passo, sugerindo um Pai Nosso sintético, um Pai Nosso desenvolvido, mas ele reafirma, é o Pai Nosso. E nesse artigo, respondendo a essa pessoa, foi que ele então incluiu a sugestão. Seria interessante que, além do Pai Nosso feito diariamente, a pessoa acrescente a leitura de alguns textos do Evangelho, né, pelo menos uma vez na semana. E ele até citou o domingo, né, que talvez fosse mesmo o dia do descanso lá na França. Né. Então, no domingo, não só o Pai Nosso, mas antecedendo a prece, uma leitura, e é o nosso Evangelho no Lar. Então, a prece, os passes do Evangelho no Lar são os recursos que não foram criados pelo Espiritismo, são todos anteriores ao Espiritismo. Sobre o passe, nós falamos recentemente aqui, ele vem lá do Egito Antigo, né? E depois com Jesus, com os apóstolos, é uma prática bem interior. No tempo moderno, Mesmer foi anterior a Kardec. Mesmer, quando ele escreveu a sua obra, Kardec nem havia nascido. Depois Mesmer participa da codificação. Os melhores estudos sobre o passe são de autoria dele, mas estão na Revista Espírita. Como muitos nem conhecem a revista, as pessoas não sabem disso. E a questão do Evangelho no Lar, nós sabemos que ela foi instituída na Terra por Jesus. Há um capítulo do livro Jesus no Lar, em que ele fala a respeito do assunto, né, na casa de Pedro, recomendando então a importância do Evangelho em casa para preparar as nossas crianças. Então, um objetivo definido, né? É um processo de educação. Mas nós vamos falar sobre a prece. Então, sobre a prece, alguns aspectos que a gente queria lembrar. Sobre o conceito, por exemplo. A prece, olha, é definido como um ato de adoração, né? Um ato de invocação. Invocação não é evocação, é diferente. Invocação é pedido de ajuda, não é? A prece é uma conversa com Deus ou com seus prepostos. É válido sim fazer uma prece dirigida a Jesus. É o que mais se vê nas obras mediúnicas. Ele sendo governador do planeta, nada mais justo que dirigirmos a ele as nossas preces. Quando dirigida a Deus, alguém registra o pedido e vem a resposta sempre. Toda prece é atendida. Assegura o Espiritismo, que não é novidade, porque Jesus também disse isso.
crede-me, tudo aquilo que pedirdes na prece, sereis atendidos. Está lá no Evangelho. Quando a prece é feita a alguém que não seja o próprio Deus, né, ela é encaminhada e virá dele a resposta, por meio dos seus propósitos, evidentemente. Com respeito ao objeto, né, o que se faz na prece? Diz o Livro dos Espíritos que a prece pode ter por objeto 3 coisas. A prece de pedido, que todo mundo conhece, né? Ninguém ignora, é o que mais ocorre, né? Pode ser uma prece de agradecimento, muitas vezes a gente esquece, né, de fazer um agradecimento por uma bênção recebida, por uma ajuda, e pode ser de louvor. E eu trouxe aqui alguns exemplos dessas 3 preces, sobretudo uma delas que é pouco conhecida. Por exemplo, a prece de pedido. Entre as preces de pedido, nós temos na literatura 2 modelos extraordinários. Uma é de Emmanuel, que diz assim, num dos seus livros, Recados do Além, que é o livro. Olha que prece interessante, uma prece curta, né? Jesus dizer, reconheço que a tua vontade é sempre melhor para cada um de nós, mas, se me permites algo pedir-te, rogo me auxilies a ser uma bênção para os outros. É uma prece de pedido totalmente diferente, não se pede nada em termos materiais, nenhuma ajuda específica para resolver uma dificuldade. Pede sim a bênção para que a gente seja uma bênção para os outros, né? Uma ajuda para que isso se concretize. Outra prece de pedido muito interessante, muito usada pelos voluntários do CVV, Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição espalhada por todo o Brasil, fundada por espíritas, embora não seja uma organização espírita. A maioria dos que trabalham ali são de outras religiões. Lá no CVV se destaca muito essa oração, cujo autor ninguém sabe. Uns dizem que é Francisco de Assis, mas não se sabe exatamente quem é o autor. Pelo menos até hoje não descobri. É a chamada oração da serenidade. Olha que coisa fantástica. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. O autor dessa prece foi felicíssimo, porque na vida há situações que perfeitamente modificáveis. Mas às vezes a gente se confunde, e há aquelas que não é possível modificar. Vou dar 2 exemplos. Uma amiga nossa, da minha filha, colega de faculdade, casou-se e teve uma criança perfeita. Né? Quando a criança não tinha 1 ano, era um bebê ainda, ela está levando a criança para a escola. Ela vai trabalhar, né, o dia todo a uma escola especializada. Ela vai no carro dela com todo o cuidado, a criança atrás, no tal Moisés, amarrada direitinho, perfeito. Na região ali do Teatro Filadélfia, né, na JK. O sinal fecha e ela para o carro. Mas vinha uma caminhonete correndo logo atrás, e quando o motorista da caminhonete viu que havia fechado, não deu tempo. Ele entrou com tudo, a criança foi jogada pelo vidro, né, caiu lá no asfalto, não morreu, mas teve uma concussão e ficou tetraplégica, menos de 1 ano de idade. É uma situação que não podemos modificar. A atitude é outra. Né? Então,
coragem para suportar isso, para levar adiante, né? Se essa pessoa fosse espírita, certamente ela teria uma noção melhor por que tais coisas acontecem, embora o sofrimento fosse o mesmo, né? Mas a disposição ante aquele fato seria certamente diferente. Outro caso, o rapaz, o pai chega em casa atormentado, totalmente alterado, porque soube que o seu filho de 16 anos está envolvido com drogas, companhias ruins, e o pai agora tomou conhecimento disso, está arrasado. Mas essa é uma situação que pode ser modificada, perfeitamente possível, com a ajuda da família e com os especialistas em saúde, reverter a situação. Muitos não conseguem, muitos expulsam o menino, né? O rejeitam, acontece muito disso. Então, essa prece pede as duas coisas: serenidade para aceitar as coisas que podemos modificar, né? Nos dê uma orientação, nos intua para que a gente saiba agir. E, no outro caso, aceitar aquilo que não é possível ser modificado. Dentre as preces de pedido, há uma prece no Evangelho que eu sempre, quando menciono, digo, é a menor prece que eu já li. Eu nunca li uma prece tão pequena, né? E é uma prece que vocês encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e o próprio Jesus conta que 2 homens foram ao templo orar, um era fariseu, o outro era um publicano, tido como pecador, uma pessoa de má vida, né? Desprezada pelos judeus. Então, o Evangelho diz assim: o fariseu é uma pessoa religiosa, de pé orava, da seguinte maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens que roubam, injustos, adúlteros, nem como esse publicano, está do lado dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa é a prece do fariseu. O coitado do lado, estando de pé, longe, sem coragem de se aproximar lá do local, e sem levantar os olhos para cima, dizia, batendo no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Só isso. Eu nunca vi prece tão pequena. Relatado o fato, Jesus perguntou aos seus amigos, seus apóstolos, quem dos 2 voltaria para casa justificado. Eles não sabiam, mas ele disse que foi o publicano. Todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Porque a prece, voltando então aos outros conceitos da a prece, dentro das qualidades dela, uma das qualidades é que ela tem que ser humilde, sincera, né? A prece é uma conversa com o nosso Pai, ou com um preposto do nosso Pai, né? Ela não precisa ser longa. Jesus disse a respeito disso, que não é por muito pedirdes que sereis ouvidos, sereis atendidos. Ela deve ser feita em segredo, secreta. Não é uma coisa para todo mundo apreciar, né? Ela é na intimidade do lar, do quarto, né? Em família, né? Não é para exibição pública. A prece deve ser precedida do perdão. Esse é um dos aspectos mais interessantes da fala de Jesus sobre a prece. Vocês sabem que, em certa ocasião, ele disse, né, antes de depositar a tua oferenda, volta e reconcilia-te com os teus adversários, enquanto estás
há caminho. Então, no próprio modelo de prece que nos passou, né, existe aquele trecho: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, prece com a pessoa rancorosa não dá. Se houver rancor, tem que eliminá-lo, tem que procurar neutralizá-lo, tem que procurar o perdão, porque esse é o conselho de Jesus. E, finalmente, no Evangelho, no capítulo 27, Kardec acrescenta mais um item, que é muito importante. O poder da prece não está nas palavras, mas sim no pensamento que as palavras revestem. Então, é a prece. A prece poderia ser só mental, né? Então, aquela prece sincera, aquela prece que pede ajuda para uma coisa necessária, né? É assim que o Espiritismo nos expõe a respeito das qualidades da prece. Sobre o mecanismo, eu tenho um fato curioso para contar aqui. Há muitos anos, lá na região do Franciscato, da nossa instituição lá, Comunhão Espírita, eu fui falar sobre esse assunto. Mas a plateia era de pessoas muito simples, a maioria analfabetos, né? Homens e mulheres. Eu falei, como é que eu vou explicar o mecanismo da prece? Fiquei pensando, para eles entenderem, né? Falar em fluido cósmico, imagina. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu usei. Falei, todo mundo conhece radinho de pilha, né? Todo mundo conhecia, todo mundo tem radinho de pilha. Aliás, eu nem usa mais, é celular, né? Mas radinho de pilha era o que todo mundo usava, menos as pessoas mais simples. Pois bem, eu estou com radinho de pilha, lá no estádio do Café, cheio de gente. Eu quero ouvir a Rádio Pequerê. O que eu faço? Todo mundo sabe, liga o radinho, coloca lá, mexe o botão ali, ou a tecla, Rádio Pequerê, no número tal da Pequerê. Aí vem a Pequerê, o Espinosa, tal. Se eu quero ouvir o programa do padre na Rádio Alvorada, mexe mais um pouquinho, Rádio Alvorada. Mas como é que o Espinosa pode falar comigo naquele aparelhinho? Como é que ocorre? Então eu expliquei que usa o equipamento na rádio, ele fala normalmente na rádio, e o aparelho transforma aquilo que ele fala em ondas, que são captadas pela anteninha do rádio. E o radinho tem um equipamento que transforma de novo a onda em voz, como na televisão. O sistema é parecido. Então, esse é o mecanismo. O nosso amigo Espinosa fala na rádio, e o que ele fala se espalha por meio das ondas. Se uma pessoa ligar para querer, ouve Espinosa. Se 10 pessoas ligarem, ouve Espinosa. Se 1 milhão, todos ouvirão Espinosa. Seja aqui ou qualquer lugar aonde a onda da rádio vai querer chegar. Esse é o mecanismo. Quando nós fazemos uma prece, o nosso pensamento voa. Nós sabemos que o veículo do pensamento, segundo o Espiritismo, é o fluido universal. Essa substância invisível aos nossos olhos, que preenche o universo. Né? O som é pelo ar. Onde não há ar, o som não se propaga. O pensamento não. Então, eu faço uma prece a Jesus. O pensamento vai. Né? Conforme a energia que esse pensamento reveste ou apresenta, essa prece chega a um certo momento e ela é registrada. É assim, então, que a pessoa, que é o meu alvo, né? Pode ser o doutor Bezerra, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, enfim, alguém, um santo, os católicos apelam muito aos santos, alguém registra e a resposta virá. As pessoas falavam assim, mas como é que a pessoa sabe que sou eu que orei? Eu moro num prédio de 20 andares. Como é que sabe que a prece saiu dali? Esse fato é um fato muito interessante, que ele tem dificuldade de compreender, mas agora surgiu um aparelho que todo mundo conhece, mesmo quem não tem, já ouviu falar, é o GPS, que ajuda demais a entender isso. Né? Então você está com o GPS ligado,
não sabe onde é que eu me emei, coloca lá o endereço, e ele vem falando, ó, tá, tantos metros, chegou aqui. Quando o GPS surgiu na Europa, eu não me lembro quanto tempo faz isso, deve fazer já uns 15 anos, houve uma Copa do Mundo, me parece que é na França, e os jornalistas brasileiros que não conheciam o aparelho, que não havia aqui ainda, eles vieram extasiados contando, nossa, o aparelhinho fala até em português. Fala em espanhol, fala em inglês, em francês, até em português, e vai falando. A tantos metros, vira à direita. Agora, vira à esquerda. Chegou. É impressionante, né? Como? É um equipamento simples, né? Traz a tecnologia, o satélite, então, está dentro de uma programação que comanda isso, indicando direitinho aqueles endereços que estão perfeitamente catalogados. Então, para os espíritos é muito simples, né? Que certamente aparelhos iguais a esse já existem no plano espiritual há muito mais tempo, né? Eu não sei se vocês sabem que no livro Memórias de um Suicida, que foi recebido por Ivone do Amaral Pereira, em 1910, diz o livro, o Camilo Castelo Branco já fala que na cidade espiritual em que eles estavam sendo atendidos, havia um cartão magnético para abrir a porta. 1910, que nem se sonhava com isso. Né? O cartão magnético, que todo mundo conhece também, existe há muito tempo, mas em 1910 nem se pensava nisso. A eletrônica no planeta Terra estava engatinhando, né? Eu acho que nem imaginava que pudesse um dia acontecer esse fato. Então o mecanismo é este: que eu faço a prece é registrada, seja a altura que ela atingir, e ela será atendida. O grande problema do atendimento das preces está na maneira pela qual a gente se comporta. Eu não sei se você já ouviu falar que está aquele relógio lá, 10 horas já? 10 horas. 10 horas. Então vamos terminar. Não. 10 e 15. 10 e 15. Não tá bom. Eu não sei se vocês sabem que no livro Jesus no Lar há um episódio muito interessante a respeito da prece com Pedro. É uma coisa até muito curiosa, né? A gente acredita que o livro é de Ideia Lúcio e o médium é Chico Xavier. Mas diz que, num dos capítulos lá, que um dia Pedro disse a Jesus que com ele a prece não funcionava, não. Aí estabelece o diálogo. Por que, Pedro? Não funciona. Porque eu peço, não acontece nada. O que você pede, Pedro? Aí ele disse, ele tinha, não bem uma inveja, né? Mas ele gostaria de ter uma situação melhor, como Mateus, que era muito rico, né? Tinha uma casa bonita, né? E o Pedro, você sabe, era um pescador, né? Simples, pescava para comer, né? Naquele dia. E, então ele diz isso, que ele gostaria, mais facilidade, né? Pedia isso. Aí Jesus dá uma lição para ele. Não é esse o objetivo da prece, Pedro. Cada pessoa vem ao mundo dentro de um objetivo. Né? Para o objetivo com que a pessoa chega, os recursos são propiciados à pessoa. Né? Não é porque eu queira ter uma casa como o cidadão mais rico de Londrina. Não é, a prova dele é aquela, a minha outra. Isso é uma bobagem. Não se deve pedir isso em prece. Dr. Bezerra, num dos livros da Ivone, ele diz uma coisa interessante a respeito de pedido. Diz ele o seguinte, que os espíritas, está lá no texto, têm uma mania de, ao pedirem qualquer coisa na prece, já ditar a resposta. Então, um exemplo que eu sempre cito, o pessoal ri muito, mas é um exemplo realmente, claro, pode ser usado, mudadas apenas as peças, mas a ideia é a mesma. Por exemplo, o cidadão está desempregado. Senhor Jesus, me arranja um emprego, de preferência de juiz federal. Não. Tem que estudar, rapaz. Tem que fazer concurso.
porque o auxílio moradia é grande, eu queria ter um auxílio moradia igual ao dele. Então, na verdade, esse detalhe de dar a resposta é tolice, né? É isso que Bezerra lembra, né? Faz o pedido. E a resposta virá, como vamos ver agora, concluindo a nossa exposição com 3 casos. Um dos casos é da prece refratada. Não sei se muitos já leram a respeito do que é prece refratada. A prece refratada é o seguinte, é quando eu faço uma prece, digamos, pedindo ajuda de uma pessoa, e essa pessoa não tem condições de me ajudar, porque não pode, ou porque não tem mesmo recurso para isso. Então a prece, ela é registrada e é encaminhada a alguém que possa atender. É o caso de Evelina, né, no capítulo 11 do livro Entre a Terra e o Céu. Evelina tem 14 anos. A situação na casa dela é a seguinte: o pai dela ficou viúvo, casou segunda vez com a Zulmira, ele se chama Amaro, a nova esposa Zulmira, muito jovem, né? Ela 14 anos. Aconteceu naquela casa uma tragédia. Um dos irmãos, o outro irmão, o único irmão da Evelina, havia morrido por afogamento. E a madrasta se culpou muito, porque ela achava que podia ter salvado e bobeou, enfim. Então estava aquele ambiente, de modo que o pai muito chateado, a madrasta acamada, eles com aquele sofrimento. Então a Evelina pede ajuda a quem? A mãe dela, que havia desencarnado fazia 2 anos, Odila. Então essa é a prece, ela roga várias preces, mãe, ajuda, pedindo para o pai dela, né, por ela, pela madrasta, né, pelo menino que morreu. Esse é o pedido. Mas só que Odila não tem condição de entender. Odila está revoltada pelo fato do marido ter casado de novo. Odila era a causa do sofrimento da madrasta. A madrasta estava de cama num processo de obsessão causado pela Odila. Como é que a Odila ia atender? Claro, a prece nem chegou, Odila. Foi registrado no nosso lar, e eles então vão visitar, né, a esta prece refratada, e a partir dali as coisas se encaminham, o Clarence, o André Luiz, né, o Hilário, né, e outros mentores espirituais, mostrando que mesmo a prece cujo alvo não está correto, ela é atendida. Outra prece interessante é uma prece que mudou o rumo de uma programação. No livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 17, narra-se o caso de Albina. Albina é uma senhora de formação protestante, ela dirige uma obra muito importante, uma obra assistencial. Albina está já desenganada pelos médicos, final de vida. Os mentores chegam até ela para poder atender. Esse livro, Obreiros da Vida Eterna, ele apresenta 5 casos de pessoas prestes a desencarnar, e eles vão para ajudar na desencarnação, né? E são 3 espíritas, um católico e uma protestante. Vamos mostrar que o plano espiritual tem todo mundo, né? Eles não são espíritas atendendo espíritas, né? É como as nossas instituições assistenciais. O que menos tem ali é espírita, né? Nem criança e nem adulto, né? A maioria professa outro credo. Então ela está para morrer, estão preparando ali, quando de repente vem um aviso: não vai morrer não, houve uma moratória. 6 vezes. E descobre então que a prece que determinou a moratória daquela mulher foi feita por um menino de 8 anos, Joãozinho. É um menino que foi, quando nasceu, deixar a porta da casa da senhora Albina, e ela criou aquele menino, né? Como se fosse um neto, ela já é pessoa de idade, ela com uma filha, Lloyd, criaram aquele menino. Ele tinha 8 anos, e ele então pede para que aquela avó não morra, pede, e é atendido. Por que foi atendido? É interessante. Descobre que ele, na hora do sono,
em espírito, percebeu que se a dona Albina morresse como estava programado, poderia causar aborto na filha Lloyd, né, que estava já para ganhar um bebê. Né? E, de fato, segundo o livro, ocorreria o aborto. Era um choque muito grande para a filha. Abalaria a gravidez, frustrando o nascimento e o aborto. Por que Joãozinho pediu? Porque no ventre daquela mulher, Lloyd, estava uma companheira dele, de longos séculos, que na presente existência, ela, o bebezinho que ia nascer, e ele seriam sucessores da obra da dona Albina. Então veja, uma prece de uma criança. Eu contei aqui da última vez que eu falei, a prece daquela criança que determinou no livro Precisa de Ajuda, né? Aquele caso que eu narrei aqui do livro da Célia Camargo, né? O pai que ia se matar. Então vê que no primeiro caso, a prece de uma jovem errou o alvo, mas foi atendida. E veio o repouso. A prece do menino foi registrada e foi atendida, acatada pela lógica, né? Pela importância daquele fato. Explicando até que a moratória geralmente não ocorre em benefício da pessoa. A pessoa, digamos, deve desencarnar este ano e não desencarna. Muitas vezes não é por causa dela, é por causa de uma obra, de um trabalho, de alguém, né, que poderia ser afetado com essa desencarnação. É o caso, então. E finalizando, um dos casos mais interessantes, sobretudo para quem dá passe, a quem trabalha em mediunidade, é o caso de Celina, no capítulo 9 do livro dos domínios da mediunidade. Celina é uma médium notável. Mas naquele dia, antes de começar o trabalho lá, ela atende um rapaz que fica mediunizado. Ele fica incorporado por um espírito violento. No livro conta-se que era um caso de possessão. O espírito odeia aquele rapaz e toma ali, começa a xingar. Né? A Celina é médica, mas ela não se deixa incorporar. Ela passa a atender aquele espírito que ela vê perfeitamente por palavras. Então ela doutrina o espírito, né? Num canto do centro e tal. Isso não foi na sessão mediúnica, foi um trabalho público desse. Afastado ali, ele doutrina a gente. O espírito, não perdoa. O que fazer? Quando você está diante de uma pessoa, ela está vendo o espírito. Ódio. O rapaz totalmente vencido, né? Dominado. O que fazer? Alguns, então, o espírito faz uma prece. E ela faz a prece. Quando ela faz a prece, pedindo na prece pelos dois, sempre é bom lembrar que nos processos obsessivos é um erro grave pensar em atender apenas o encarnado que sofre. É atender o encarnado e o desencarnado. Se um é vítima atual, o outro foi vítima no passado. Ninguém processa algo chamado obsessão por simples prazer. Há um motivo. Né? E nas obsessões graves, Kardec deixou muito claro, está no capítulo 10 do Evangelho, que as obsessões graves são motivadas por vingança. Portanto, se é vingança, algo aconteceu no passado. Era o caso. Ela faz a prece. Quando ela faz a prece, das mãos dela saem as energias, os fluidos, que promovem no espírito uma anestesia, né? Uma dormência. E ele, ao ficar adormentado, né? Anestesiado, naturalmente ele se desliga da sua vítima. É um passe anestesiante. Então o espírito ele se desliga naturalmente pelo adormecimento. E o encarnado, o rapaz, é espíritos também calmantes que alivia a sua dor e o leva ao sono. Né?
Então, o espírito é retirado, semi-dormindo, e o rapaz, então, desperta ali ao lado das pessoas que o levaram até aquela casa. Então, a prece é assim. A prece é uma coisa fantástica. Nas histórias que ocorreram com minha mãe, um dos casos mais comoventes foi esse. Minha mãe estava um dia em casa, ela era costureira, assim que ela ajudava a manter as contas em dia, trabalhando, quando chega lá um rapaz de uma fazenda. Ele chega e fala: Dona Anita, fulano de tal, que é o fazendeiro, está desesperado, precisa da senhora, urgente. Ela então vê o quadro. Vamos já. Você vê de quê? Charrete. Então vamos de uma vez. Ela já montou na charrete. Vamos lá. Na saída ali da cidade, viu lá um companheiro, o Sr. Diogo, companheiro do centro. Sr. Diogo, entra aqui. Vamos dois. Chegando lá, a cena era o seguinte: na casa sede, aquela sala grande, um homem estava com um bebê no colo. Era o marido. Um bebê assustado. A mulher dele se arrastava como um animal na sala. E tudo havia sido quebrado por ela, incorporada com o espírito. Minha mãe vê assim e se dirige ao espírito, ele tenta agredi-la. Os mentores ajudam e falam: faz uma prece. Ela fez uma prece em voz alta. Ao fazer aquela prece em voz alta, como no caso da Celina, o espírito vai se acalmando. E depois, prece e imposição de mãos. Vai se acalmando e começa a chorar. Aí a minha mãe percebe qual o drama. Mas por que, filho? Por que você faz isso? Por que ela me abortou? Eu queria estar nos braços dele agora, porque tinha uma criança, um bebê recém-nascido. Por que ela me rejeitou? Era um caso de aborto. Então, vem as palavras, a prece, o passe, e o espírito adormece, e a mulher desperta ali, como se nada tivesse acontecido. Processo de possessão. Diz a minha mãe que essa mulher, que era católica, continuou católica, mas mudou totalmente a sua vida. Foi um aborto feito antes de casar. Lá em Minas Gerais, acho que no Brasil todo, né, a gravidez antes do casamento era um problema sério, né? Muitas moças eram expulsas de casa. O aborto motivado por isso. Seria essa a razão. A minha mãe disse para o espírito assim: olha, se eu tivesse condição, eu seria sua mãe, mas calma, você terá a oportunidade. Muito bem. O fato terminou. Passados uns meses, o Sr. Diogo, que estava junto, que era pedreiro, né, ele, andando por aquelas bandas, ficou sabendo que uma mulher lá na fazenda ficou grávida. E mais tarde, com o passar do tempo, veio a notícia. A mulher ficou grávida, uma mulher uma das empregadas daquelas vilas de moradores, que era muito comum antigamente nas fazendas de café. Então, a mulher ficou grávida. E não se sabe por quê. A dona da fazenda se pegou de amores pela gravidez. Cuidou de tudo, aquela coisa toda. E quando nasceu o bebê, a mãe morreu. E a fazendeira adotou o bebê como filho. Registrou como filho. Era o nosso amigo. Então, assim, a prece é um recurso extraordinário. Sempre, qualquer que seja a situação, vamos orar. Muita gente, eu sei, vem dor de cabeça, toma cibalena, melhoral, novalgia, eu sei. Desde Alcena, dor de cabeça, não vou hoje não. Pode ser a presença de uma entidade que veio para ir com a gente ao centro. Pode ser alguém que está pedindo ajuda. Nem sempre esse mal-estar de ordem espiritual é causado por inimigo. Alguém, um amigo, alguém da família que desencarnou e está perdido e procura a gente, que sabe que a gente é da área, né? Trata disso. Prece, evangelho no lar.
Esses são os recursos. E espero que isso possa colaborar, né, na vida de pelo menos alguém que esteja aqui nos ouvindo. Muita paz.